Você tem dificuldade para memorizar os acidentes ósseos? Então fica nessa aula até o final, porque eu vou te ajudar. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente fala de anatomia, fisiologia e outros assuntos relacionados à ciência e ao corpo humano. Se você precisa estudar esses assuntos ou se você gosta de conhecer o corpo humano, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ser avisado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo, ok? E o vídeo de hoje, gente, é sobre memorização de acidentes ósseos. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu fiz exatamente essa pergunta lá no Instagram, nos stories do Instagram. Você tem dificuldade para memorizar os acidentes ósseos? E 96% das pessoas que responderam à enquete disseram sim. Eu tenho dificuldade para memorizar acidentes ósseos, ou seja, é algo que é praticamente universal quando eu tô falando em relação aos alunos, né? Aos estudantes das áreas da saúde. É difícil, é muito nome, é muito conteúdo e, aliás, essas dicas que eu vou dar para vocês vão servir basicamente para outras estruturas que não só acidentes ósseos. Eu tô falando de acidentes ósseos porque foi a pergunta que eu fiz lá para vocês. É uma coisa que eu posso ajudar muito vocês, então fica até o final porque eu vou te ajudar a sanar esse problema de uma vez por todas. E vai ficar muito mais fácil de estudar e de memorizar se você aplicar essas dicas que eu vou dar agora para vocês. Em primeiro lugar, é importante vocês saberem por que isso está acontecendo, por que eu tenho tanta dificuldade de memorizar os acidentes ósseos, tá? Primeiro é importante a gente entender que esquecer é normal, tá bom, gente? O nosso cérebro, ele não tem capacidade de armazenamento para se lembrar de 100% das informações e das experiências que a gente tem ao longo da nossa vida. Então, esquecer das coisas é normal e muitas vezes é necessário para manter a saúde do nosso sistema nervoso, senão a gente ia encher o nosso HD e nunca, em determinado momento, e nunca ia conseguir aprender coisas novas, ok? Só que o nosso sistema nervoso, ele tem um método de seleção daquilo que ele armazena, porque tem coisas que são importantes, que você precisa se lembrar, e tem coisas que ele considera como sendo irrelevantes e que ele pode esquecer, ok? Tendo isso em mente, por que você esquece dos nomes dos acidentes ósseos? Muito provavelmente isso acontece porque você está estudando do jeito errado. Gente, quando a gente tenta decorar um monte de termos sem sentido, o nosso cérebro não considera aquele conteúdo como sendo relevante. E aí ele vai acabar deletando tudo aquilo que você estudou. Então, se você pega lá a lista de acidentes ósseos que o seu professor deu lá, roteiro de acidentes ósseos que você viu lá na aula prática de anatomia, e fica tentando lá, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, e tal. Você, e ficar tentando decorar um monte de nome assim que não faz muito sentido para você, isso não funciona. E se você está estudando assim, para agora, tá bom? Você tá perdendo o seu tempo. Decorar termo que não faz sentido nenhum para você, isso vai fazer com que o seu cérebro não considere aquele conteúdo como sendo relevante, ok? Ele vai deletar essa informação e isso é porque você não está mostrando para o seu sistema nervoso que aquele conteúdo é importante, ok? Então é por isso que você está esquecendo tudo aquilo que você estuda. Isso vale para acidentes ósseos e vale para outros conteúdos de anatomia também. Bom, agora que você sabe aonde você está errando, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Um dos segredos para uma memorização eficaz é, então, mostrar para o seu cérebro que aquele conteúdo é relevante. E isso pode ser feito de algumas maneiras. Eu vou dar algumas dicas para vocês, ou melhor, 3 dicas aqui nesse vídeo. A primeira das dicas é conhecendo o significado dos termos anatômicos. Quando você entende o porquê de determinada estrutura ter aquele nome, tudo começa a fazer mais sentido. E quando você conhece o significado
dos nomes, né? Daquela estrutura ter... Por que aquela estrutura tem aquele nome? E aquilo cai a ficha e faz sentido na sua cabeça, o seu sistema nervoso fala, opa, pelo menos fez sentido, não é uma coisa irrelevante. Aquilo tem um raciocínio por trás. Então você tá mostrando para o seu sistema nervoso que aquilo é relevante e que merece ser mantido ali na sua memória. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um acidente ósseo lá na escápula que se chama acrômio. Acrômio, quando você conhece a palavra acrômio, não significa nada. Se você tentar lembrar esse termo, esse nome, sem saber o seu significado, não significa nada. O seu sistema nervoso falar uma palavra que não faz sentido nenhum, vai jogar fora. Gente, acrômio vem do grego. Acros mais homos. Acros significa alto ou extremo e homos significa ombro. Portanto, acrômio, acros mais homos, significa extremidade do ombro ou então ponto mais alto do ombro. Opa! Fez sentido, não fez? Porque o acrômio é um acidente ósseo que está presente na escápula e ele é justamente a extremidade ali do nosso ombro, né? E o ponto mais alto do ombro. Pronto, fechou. Você não vai mais esquecer que aquela pontinha que tá na ponta ali, no alto do ombro, se chama acrômio. Por quê? Acro, extremo, homos, ombro, ponto mais alto do ombro ou extremidade do ombro. Fez sentido? Vai ficar muito mais fácil de você lembrar depois. A segunda dica é fazendo associações com algo que já é familiar para você. Então tem coisas que já estão ali gravadas na sua memória, né? E que quando você pega conteúdos novos e consegue fazer um link com coisas que já estão armazenadas, o seu cérebro também vai ver aquilo como sendo um conteúdo relevante para você guardar na memória. Quem nunca ouviu falar que o osso rádio é o que tem a antena? Tudo bem que hoje em dia a gente não tem rádio com antena, todo mundo ouve música no celular, mas, ok, visualizem um rádio antigo que tinha uma antena. A gente ainda tem antena no rádio do carro, né? Então, o osso rádio é aquele que tem antena. O que a gente está fazendo quando a gente fala que o rádio é o que tem antena? Eu estou associando o posicionamento do osso, né? Assim eu lembro que o rádio é aquele que tá na direção aqui, ó, do meu dedão. Então eu sei que na posição anatômica ele é o osso mais lateral. E eu tô associando a anatomia com algo que me é familiar. Algum dia da minha vida eu aprendi o que é um rádio. Muitas vezes eu usei um rádio. E eu sei que o rádio, para funcionar, ele tem uma antena, pelo menos os rádios mais antigos, ok? Então, associei um conhecimento novo a um conhecimento já consolidado na minha memória e com isso o sistema nervoso vai falar, opa, isso aí tá fazendo sentido, vou guardar. Eu vou dar um exemplo que não é bem anatômico, tem relação com o corpo humano, né? Lembra do joelho valgo e do joelho varo? O joelho valgo é aquele joelho em X, né? Que o joelho é pra dentro, assim. E aí, pra memorizar, a gente fala, quem tem valgo não cavalga. Olha só, eu associei um conhecimento que tem relação com a biomecânica, ali a anatomia do corpo humano, com algo que me é familiar, cavalgar, montar em um cavalo. Por quê? Porque quem tem o joelho em X aqui, ó, vai conseguir montar no cavalo? Não. Para montar no cavalo eu preciso, né, ter o varo, digamos assim, né, ter o joelho varo. É uma associação boba, mas é só pra gente lembrar a questão do posicionamento, do alinhamento dos joelhos. Associei um conhecimento novo com algo que já estava consolidado na sua memória, que é familiar para você. Isso mostra para o seu sistema nervoso que aquele conteúdo é relevante, que aquilo faz algum sentido e fica muito mais fácil memorizar. Eu vou para a terceira dica, que seria a última, mas já tô avisando para vocês que depois da terceira dica a gente tem um bônus, tem uma cereja do bolo que vai te ajudar ainda mais, ok? A terceira dica é repetição funcional. Isso é um nome que eu inventei, ok? Não existe aí cientificamente.
Por que eu tô falando de repetição funcional? A repetição, ela é importante, tá bom, gente? Ela só não funciona quando você faz ela de forma sem sentido, como eu falei lá no começo pra vocês. Se você só pegar um nome de uma estrutura e ficar acrômio, e aquilo não fizer sentido pra você, não vai adiantar nada a repetição. Agora, se a repetição for feita de uma maneira que faz sentido, de uma maneira funcional, ela vai ser importante. Ou seja, se ela for feita dentro de um contexto que faça sentido. Então, aqui nessa repetição funcional, você pode fazer algumas coisas. Primeiro, você pode repetir os termos tentando lembrar os seus significados. Então, acrômio, o que significa acrômio mesmo? Acrômio vem do grego acros, homo, ponto mais alto do ombro, ou extremidade do ombro. Então, tente lembrar o significado dos termos anatômicos. Segundo, você pode repetir os termos, os acidentes ósseos, quando você estiver fazendo algo no seu dia a dia que tiver relação com aquela estrutura. Por exemplo, agora eu estou coçando a minha patela, ou agora eu bati o meu maléolo lateral, eu bati a minha falange distal do quinto dedo do meu pé, entendeu? Então você pode repetir, vai parecer um doido? Vai parecer um doido, mas você vai aprender anatomia. Então tente repetir aí os termos anatômicos conforme você estiver fazendo alguma coisa do dia a dia. Toda vez que eu dou aula de sistema muscular, eu falo para os meus alunos, vai fazer academia. Porque aí você vai, durante os exercícios, você vai repetindo o nome dos músculos e o movimento que esses músculos fazem e você nunca mais vai esquecer. Mesmo porque os equipamentos de academia muitas vezes têm um nome dos movimentos que os músculos fazem. Outra dica dentro da repetição funcional é fazer um exercício prático. Como, por exemplo, colorir nesses livros de anatomia para colorir, ou então você pode desenhar as estruturas em você mesmo, ou então num colega, se você for estudar junto com alguém, você pode marcar, desenhar a localização das estruturas e repetir o nome dos acidentes ósseos conforme você vai identificando, palpando esses acidentes em um colega. Essas atividades mais práticas, essas repetições funcionais são super importantes para a fixação do conteúdo. Tá gostando das dicas? Dá um joinha no vídeo e manda aqui embaixo se você já usa algumas dessas dicas para ajudar a memorizar, ou se você nunca tinha ouvido falar nessas dicas e vai começar a aplicar elas agora. Eu garanto que vai te ajudar demais. Agora a gente vai para a receita do bolo, porque se você precisar e se você quiser, eu posso te ajudar ainda mais. Eu tenho um curso de sistema esquelético onde eu vou te ensinar os acidentes ósseos, te ensinando o significado dos termos anatômicos, onde eu te ajudo dando associações que a gente usa no dia a dia da prática ali de laboratório de anatomia e te dando recursos como um mini atlas de anatomia do sistema esquelético e um roteiro de estudos com espaço para você fazer as suas anotações e anotar as suas associações, para você anotar as suas referências, as suas associações com as suas próprias palavras. Esses recursos vão te ajudar demais e todas essas dicas que eu dei para vocês, elas estão neste curso de sistema esquelético. Nele você vai aprender todas as informações gerais sobre o sistema, introdução, funções, importância, histologia e formação óssea e também os ossos de forma geral e os acidentes ósseos. Todas as aulas usando essas dicas que eu falei para vocês. O curso conta com certificado de horas para você usar aí como horas complementares na sua faculdade, e um diferencial dos cursos Anatomia Etc. é que você vai ter acesso a 2 anos, gente. 2 anos de acesso. Então não é uma assinatura anual. Você vai pagar um valor irrisório para 2 anos de acesso a todo esse conteúdo. Se você quiser saber mais sobre o curso, eu deixei o link dele aqui na descrição do vídeo. Aproveita para fazer parte da próxima turma, porque as inscrições estão abertas. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.